Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Tailã, me dá um feedback aí, vocês estão me ouvindo bem? Carol, boa noite. Obrigada, Ana. Boa noite, pessoal. Oi, Renata, boa noite. Pessoal, obrigada, Carol. Obrigada pelo feedback. Boa noite, pessoal. Vamos esperar aí o professor Marcelo Tenreira entrar. Obrigada, Tailã, pelo feedback. Então a gente vai falar sobre ATM, desmistificando as disfunções da ATM e o bruxismo. Deixa eu ver se o professor Marcelo Tenreiro já está aqui. Não está aqui. Ainda não entrou, mas já deve estar entrando. Então, enquanto eu vou... Vai ficar salvo, Carol, vai ficar assim. Pessoal, vou pedir para vocês irem convidando aí as pessoas que podem se beneficiar com essa live. Então, envie, por favor, esse aviãozinho aí para essas pessoas, envie para os amigos. Então, quanto mais gente estiver assistindo aí, melhor para a gente, para a fisioterapia. Minha amiga Júlia entrou aí, muita gente querida. Vamos ver se o Marcelo já entrou. O Marcelo está vindo de viagem, então vamos ver se ele já conseguiu chegar aí, se organizar. Não, não entrou. Então, pessoal, vou aproveitar e vou falar da minha campanha para poder ter mais pessoas aí no YouTube, no meu canal do YouTube. Então, quem puder, assina lá o meu canal do YouTube para poder receber as lives. Então, vou pedir para todo mundo, quem não está lá no meu YouTube ainda, quando chegar a 1.000 inscritos, eu vou fazer uma semana de live, tá bom? Então vamos lá, vamos ver se ele entrou aqui. Não. Pessoal, enquanto eu vou lá no WhatsApp dele, vou pedir para vocês irem colocando suas perguntas aqui sobre a ATM, sobre as dúvidas de vocês. Obrigada, Renata, sobre a ATM. Ah, entrou, entrou. Beleza, Marcelo, vou te convidar. Ele entrou. Olá, E aí, meu amigo, tudo bem? e aí, tudo bem? Tudo bem, boa noite. E aí, boa noite. Foi bem Prazer. de viagem? Fiquei preocupada aqui que você não entrava. Falei assim, "Ih, será que não chegou?" Eu tive que correr bastante hoje, né? Tive que correr porque eu largo lá 4 da tarde, né? Aí hoje eu saí um pouquinho mais cedo para conseguir estar aqui. Que bom, obrigada. Então, primeiro quero te agradecer por você estar aqui nessa live comigo, para a gente poder levar um pouco do seu enorme conhecimento sobre a ATM, da sua experiência aí sobre a ATM para essa galera que está entrando. Então, pessoal, vou pedir de novo aí, envia esse aviãozinho aí para todo mundo que pode se beneficiar com essa live. Aperta esse coraçãozinho aí que ajuda na divulgação também do Instagram. E é isso, meu amigo, muito honrada aqui com a sua presença, muito obrigada. Você é uma pessoa muito querida para mim. Então, quem está aí assistindo, a gente estudou praticamente na mesma turma, na Fraice, na mesma época. E a gente, hoje em dia, a gente também tem um convívio muito bom, porque o Marcelo é meu coordenador aí na pós-graduação, DEBRAC. Então, quero te agradecer aí sempre por essa oportunidade que você me dá e por sempre estar aí aceitando os meus convites em participar de palestras, de live. Eu quero te agradecer por você estar aqui. Queria que você... Vou te apresentar para você poder depois falar um pouquinho de você. Então, Marcelo Tenreira, ele é fisioterapeuta, pós-graduado em quiropraxia, autor dos livros Terapia Manual nas Disfunções da TM e Manual da TM Saudável. Tem mais de 18 anos de experiência no atendimento a pessoas com disfunção temporomandibular. E eu queria que você falasse um pouquinho de como você, por que você entrou nessa área
para a gente poder, ó, meter bronca nas perguntas. Então, rapidamente, foi o seguinte, eu sou concursado, né, em 2 lugares, e aí um desses locais, que é em Valença, tem um centro municipal de reabilitação, que é do lado da odontoclínica, né, e municipal. E aí tinha um dentista que tinha feito mestrado em DTM, e ele precisava de um fisioterapeuta, porque ele tinha visto no mestrado, isso faz pouco tempo, foi em 2001, né, ele precisava de um fisioterapeuta para atender os pacientes dele de disfunção mandibular e a gente iniciou então no SUS, né? Ele me convidou então para participar no SUS, atender esses pacientes de DTM no SUS, só que eu não sabia nada, fui a São Paulo fazer um curso na área de odonto, eu não tinha um fisioterapeuta que dava esse curso, o Rocabá estava chegando no Brasil, mas não dava esse curso ainda, e aí fui fazer o curso e comecei a atender no SUS, né? Lá no meu Instagram tem até a foto, lá do primeiro dia que eu atendi um paciente com DTM, então eu comecei a atender lá no SUS, isso há 19 anos, 18 anos. E aí comecei a ficar conhecido, né? E os outros dentistas da região começaram então a mandar pacientes para mim, né? Até o momento que me convidaram para dar aula na faculdade de odontologia. Então, o primeiro contato como professor na minha vida foi na pós-graduação de cirurgia bucomaxilofacial, né, como professor Não convidado. sabia, que legal. Pois é, eu fiquei 3 anos como professor convidado na cirurgia bucomaxilofacial, enquanto odontia já estava começando, ortodontia, então na Faculdade de Odontologia de Valença. Então, eu fiquei durante 3 anos como professor convidado de lá. Até o momento que a fisioterapia me encontrou, falou, olha, a gente precisa, agora está começando a surgir muitos casos de DTM, e o fisioterapeuta está cada vez mais sendo cotado, né, cogitado nos atendimentos, e aí eu comecei então a ministrar cursos na área de disfunção na CBF, antiga CBF, né, lá em Copacabana. E lá eu fiquei anos lá, e daí eu fui começando a ter outros e outros casos, outros convites para dar aula, e foi quando eu pintou o interesse de escrever o meu primeiro livro, né? Eu tinha pouco material no Brasil de fisioterapia na disfunção temporomandibular. Então eu fiz uma pesquisa muito intensa e resolvi escrever meu primeiro livro, né? E daí primeiro livro, Tá com ruído mesmo, Marcelo. Vê se é o seu áudio ou o meu que tá com ruído. Esse já melhorou. Melhorou um pouco? Não. Não. Estou usando Tô fone achando aqui. que é o meu. Vê aí com o pessoal. Acho que o pessoal deve saber qual é o que tá ruim, o meu ou o seu. Júlia, me fala se é o meu ou se é o do Marcelo. Não, agora passou. Tô? Não. Não, tá ruim ainda. Você tá sentindo? Tá escutando? Eu tô escutando, mas eu não sei se é o meu ou se é o seu. Parou. Eu tô escutando Não. tranquilamente. Então, mas tá dando para ouvir, galera? Dá um feedback aí se tá dando para ouvir bem o som. Ó, melhorou. Melhorou? E o meu tá? Vai e volta. Falaram que é o seu mesmo. Ah, é? Que chato. Deixa eu tirar o fone, só se fica pior ou melhor. Tira o fone, vamos experimentar. Vê como é que tá agora. Melhorou ou piorou? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Pois é. E o fone é novo, hein? Vamos sem fone, tá ótimo. Tá dando para ouvir bem. Tô pagando ainda. Tá pagando ainda. Bom, e Obrigada, aí Júlia, foi... pela ajuda. Valeu, Júlia, obrigado. E aí foi que eu resolvi escrever o primeiro livro, né? E aí, por ironia do destino, foi hiper, mega vendido o livro. E aí começou a pintar os convites para dar aula no Brasil todo de disfunção temporomandibular, né? E continuei atendendo, clinicando na área, menos, né? Mas continuei clinicando, mas mais na vida de docência na área de disfunção temporomandibular, já que tinham poucos professores nessa área. Agora não, agora tá cheio, né? Agora tá igual plantação de pepino, tem um monte aí. Mas Mas a questão é a experiência, né, meu amigo? Você tem uma experiência aí que é fantástica na área. a Com certeza. experiência conta bastante. Muito, com certeza. Então, eu queria que a gente começasse, viu? Já te conheço há tanto tempo, não sabia dessa sua história. Olha que legal. Muito bom.
Queria que você começasse falando, explicando um pouco sobre o que são as disfunções temporomandibulares, desse um panorama geral das principais causas desse problema. As principais causas, DTM é multifatorial, né? As pessoas têm que entender isso, né? Então, eu trato DTM. Bom, enfim, tem que ver qual é o fator que levou a desenvolver aquela disfunção. Uma das situações que está em pico, dos fatores etiológicos de pico, vou começar pela questão emocional, né? O estresse, a depressão, a ansiedade e outros problemas relacionados ao estado emocional são realmente os grandes provocadores de DTM, né? Um pouco diferente do que se pensa, né? Acha que é problema somente dentário, né? Então isso aí nós vamos falar mais à frente. Logo depois vem os hábitos parafuncionais, né? Hábitos parafuncionais são hábitos onde o indivíduo leva ao extremo a articulação dele com movimentos repetitivos, né? Então, morder unha, morder caneta, o próprio bruxismo, né? Que é o fato de você fazer o apertamento ou a contração involuntária da musculatura mastigatória. Isso tudo também leva os hábitos parafuncionais. Depois nós temos os traumas de face, né? Os macrotraumas, os microtraumas, né? Nós temos os problemas articulares desenvolvidos por alterações do excesso de elasticidade da articulação, que são os pacientes com lacidão ligamentar, ou aqueles pacientes que não têm a lacidão ligamentar congênita, mas eles sofreram estresse na articulação, como, por exemplo, o paciente que é entubado no CTI, né? Ele recebe o tubo e fica muito tempo com a boca aberta, e isso acaba lesionando, levando a um estiramento dos ligamentos. Nós temos também a questão dos problemas cervicais, né? O cervical também, principalmente as lesões do Scott, podem também desenvolver a disfunção temporomandibular, mas principalmente aí a gente tem que pensar na cervical como um todo, né? Tem uma relação muito forte, depois a gente vai estar falando sobre isso. E outra coisa, a mudança do estilo de vida, né? Então, eu estou trazendo isso baseado numa pesquisa de 2014 do Rossi, né? Que ele fala bem claramente os principais fatores que levam esse paciente. Foi uma pesquisa com uma metodologia muito boa, então que mostra, né, os 6 a 8 principais fatores, né? Então, eu estou citando eles aqui para vocês. E nós temos um fator que é interessante, é a mudança do estilo de vida, né? Então, foi visto que pessoas que tiveram alterações na sua qualidade de sono, né, no seu estado emocional, repentinamente, né, como, por exemplo, numa separação, Uma perda, né? numa perda, né, ou até mesmo um problema agora, como a gente está passando, né, da pandemia, né, e aí a gente já vai entrar nesse mérito, porque que tanta gente está desenvolvendo DTM agora, nessa época da pandemia. Então, está aí já pegando esse gancho, que exatamente um dos fatores etiológicos é essa mudança repentina de vida, na qualidade do sono e no estado emocional, né? E até mesmo na questão de parar de fazer atividade física, ficar mais sedentário. Então, isso foi visto também como uma relação, um fator causal também para a disfunção temporomandibular. Aí vai entrar a questão, tem alguns fatores mecânicos, né? E aí vai entrar a questão da oclusão. A oclusão provoca ou não provoca? Não se tem ainda, é inconclusivo isso, né? Se realmente a má oclusão vai levar à disfunção temporomandibular. Algumas pesquisas dizem que sim, outras dizem que não, mas as pesquisas mais fortes, com a metodologia melhor, afirmam que a má oclusão não é a causa da DTM. E até mesmo mais a DTM provocando a má oclusão, tá? Não a má A oclusão má provocando a oclusão. DTM, entendeu? O caminho é diferente do que se pensa. Tinha que ter muito ortodontista vendo essa live. Com certeza, com certeza. É. Certeza. Queria que você falasse um pouquinho da biomecânica dessa articulação, como é que ela funciona? Ela é classificada como um gânglio artroidal, né? Ou artroidal, enfim. Ela, ao mesmo tempo, ela faz rotação com deslize, né? Então, ela inicia com um movimento de rotação que beira até em torno de
25 milímetros de abertura. Depois disso, a gente começa a entrar numa fase diferenciada, que é uma fase de translação, onde muda completamente a biomecânica. Por isso que ela tem esses dois momentos, e aí o fisioterapeuta que vai trabalhar com terapia manual, ele tem que entender, e com cinesioterapia, ele tem que entender esses dois momentos. Quer dizer, um momento onde você tem a rotação e outro momento onde você tem a translação. Onde alguns músculos vão estar envolvidos na rotação e outros músculos vão estar envolvidos na translação. Né? Então, se falando agora da questão articular. Né? Agora, em relação a quem faz esses movimentos, nós temos basicamente 4 músculos mastigadores, que é o principal, que é o masseter, o temporal, o pterygoideu medial e o pterygoideu lateral. São músculos internos, né? E eles vão estar todos envolvidos nessa dinâmica de levantar, abaixar a mandíbula, protrair a mandíbula, retrair a mandíbula, né? Lateralizar a mandíbula. Então, na verdade, é a combinação de todos esses músculos, né? Nenhum deles trabalha isolado, eles trabalham combinados para que executem todos esses movimentos mandibulares. Tá? Bom, eu falei de uma forma bem genérica, né? Eu poderia estar explorando, né? Então, vamos lá, esqueci de falar do disco, né? Então tem um disco na região superior do côndilo, né? Ou da cabeça da mandíbula, que hoje é o termo melhor usado. Então, em cima da cabeça da mandíbula a gente tem um disco, que é um disco que forra ali aquela região e protege as cartilagens também, mas também tem um fator de facilitar o movimento, né? Já que ele e de estabilização, já que ele consegue acoplar melhor essa articulação, já que no primeiro momento a gente tem uma articulação côncavo-convexa, né? Mas no momento que essa cabeça da mandíbula ela avança, ela passa a ser uma articulação convexa-convexa, né? Então, porque aí passa a ser convexa, porque vai ser a cabeça da mandíbula junto com o tubérculo articular. Então, você, nesse momento, o disco estar ali naquela posição, ele fará também um efeito como acoplador, estabilizador. Né? Então, o disco, além de proteger contra traumas, as cartilagens, ele também tem esse fator acoplador e estabilizador. Né? Bom, acho que eu falei de uma forma bem genérica. Depois Mas o está pessoal, ótimo. se tiver Mas mais está ótimo. dúvida, né? E eu queria que você explicasse, porque tem muita gente que fala do bruxismo como se fosse uma coisa única, o bruxismo e o apertamento. E eu queria que Ah, você explicasse a diferença do bruxismo para o apertamento e explicasse se tem diferença de causa. sim. Bom, primeiro, começar pela maior dúvida, né? Bruxismo não é DTM. DTM não é bruxismo. A gente pode ter DTM isolada do bruxismo e bruxismo isolado da DTM. São situações diversas, completamente diferentes. Em relação ao apertamento, o apertamento é um termo hoje ultrapassado. Né? Antigamente falava briquismo, enfim, o apertamento hoje é ultrapassado. Né? Até porque o bruxismo, não necessariamente a gente precisa apertar os dentes ou ter contato dos dentes. A contração, apenas a contração involuntária da musculatura mastigatória já é considerado um bruxismo. Né? Então a gente não tem Não a precisa necessidade, deslocar, né, o dente? Não precisa. não precisa ter esse movimento de apertar ou deslizar. Né? Isso. E o bruxismo ele se divide classicamente em 2 tipos de bruxismo. Tá? O bruxismo em vigília e o bruxismo noturno. O bruxismo em vigília é aquele onde as pessoas chamavam de apertamento. Né? É aquele onde você está estressado, está nervoso, né? E você começa a apertar a tua musculatura de uma forma involuntária, sem você perceber. E isso vai começando a gerar dores na musculatura, dor de cabeça, dor na têmpora, né? Então, esse é o antigo apertamento, né? Que é esse fato de você apertar os seus dentes ou até contrair a musculatura sem você estar apertando. Né? Você não precisa estar encostando, só se você está contraindo, ela já é considerada também um bruxismo em vigília. Né? E o bruxismo noturno. O bruxismo noturno já tem um comportamento, também pode ter o apertamento, mas frequentemente é o cisalhamento, né?
frequentemente, mas pode também ter apertamento. O que diferencia um bruxismo do outro são as causas, né? E os tratamentos também, as propostas, os manejos, né? O bruxismo em vigília está muito relacionado ao estado emocional, ao estresse, tá? Já o bruxismo noturno, ele está muito mais relacionado a outros aspectos clínicos, né? Como, por exemplo, distúrbio do sono, distúrbios refluxo gástrico, problemas respiratórios, ronco, apneia do sono, né? Síndrome obstrutiva compressiva, síndrome obstrutiva descompressiva, não, síndrome obstrutiva. Enfim, ele está mais relacionado a alguma alteração clínica do que necessariamente ao estado emocional. Isso também é uma coisa que chama a atenção da gente, porque tinha muito esse conceito de que o bruxismo noturno vinha do estresse, vinha do estado emocional. Não, o bruxismo que a gente faz durante o dia está muito mais relacionado. Não que o bruxismo noturno não tenha influência do estresse, porque se você está estressado, você não dorme bem. E se você não dorme bem, você desenvolve o bruxismo noturno. Entendeu? Só que está mais relacionado a problemas clínicos do que problemas realmente emocionais. Outra questão que chama atenção é que o bruxismo noturno ele é involuntário, a gente não tem controle sobre ele, né? Já o bruxismo em vigília, a gente tem controle sobre o nosso... Se a gente começar a ensinar ao paciente terapias recordatórias, biofeedback, algumas terapias que ele vai conseguir entender que ele está contraindo, né? Naquele momento, ele conseguir perceber, ele já cria efeitos muito positivos sobre os sintomas que esse paciente tem. Já o noturno, não. O noturno, qual é a escolha que a gente teria para o noturno? O uso de uma placa, né? Agora, aí mora o outro problema, né? Muitos dentistas não sabem prescrever que placa se usa. Outra coisa, muitos dentistas confeccionam as placas e falando para o paciente que está tratando o bruxismo. Não, o bruxismo não é tratado com placa. Tá? Não existe tratamento para bruxismo. A placa, na verdade, ela protege os dentes e ameniza os sintomas, né? Já que ela meio que engana o sistema nervoso central temporariamente, né? Então, na verdade, o bruxismo, a gente tem que analisar qual é o fator causal que está levando. Então, tem que se fazer um estudo clínico desse paciente, né? Então, não é botar uma placa. A placa, na verdade, ela é uma muletinha para o paciente de vez em quando. O fator principal da placa é ajudar na proteção dentária e não tratar o bruxismo, já que o bruxismo ele tem origem no sistema nervoso central. E tem bruxismos que podem ainda ser estimulados por medicamentos, né? Geralmente aqueles que fazem recepção, são receptores de serotonina, né? Então, muitos antidepressivos, quando não numa dosagem correta ou não desmamados do paciente, tem como efeito rebote o bruxismo noturno. Aí quer dizer, o paciente está estressado, usa o medicamento, está lá com os problemas emocionais, usa o medicamento e desenvolve um segundo problema, que é o bruxismo, e acaba com os dentes, para ele ficar mais deprimido ainda, né? Nossa, só no que você acabou de falar, eu já aprendi vários conceitos errados que eu tinha sobre DTM. Sobre bruxismo, na verdade. DTM está mudando muito, né? Assim, quem não está antenado fica realmente a ver navios. Eu que sou professor, eu tenho que estar numa atualização full, né? Senão eu deixo de passar o que é correto para o meu aluno, né? Mas, em geral, quem não está muito ainda antenado em DTM, porra, ele realmente se perde nos conceitos, que mudou muita coisa, muita coisa. E agora, na pandemia, parece que, nossa, resolveram jogar tudo para fora, né? Porque como que a gente viu coisa nova na pandemia, né? Eu acho que o pessoal já estava escondendo os artigos e tudo, e estava dizendo, não, espera um pouquinho que o chinês vai fazer alguma porra, vai jogar algum vírus aí, e vai chegar aqui no Brasil, vai aparecer um vírus lá na China, vai chegar aqui no Brasil,
E aí vamos lá, a gente lança os artigos que o pessoal vai estar em casa Para a para poder galera ter ler. tempo de ler, né? Pois é, pois é. E foi isso que aconteceu. É, Bem, a minha próxima pergunta você já respondeu. Eu ia perguntar que tem pessoas que fazem esse bruxismo durante o dia, então você já perguntou, eu ia perguntar as principais causas sobre isso. Então você já falou. Eu queria que você falasse um pouco sobre como a alimentação pode interferir no bruxismo. Se problemas digestivos podem interferir no bruxismo. Você já até falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. sim, eu não sei ao certo falar para você a alimentação, o alimento em si, né? Mas Mas, por se for... exemplo, café, comida, sim, o alimentos com mais café, o cafeína. álcool, isso, café, álcool, tudo que possa criar irritação gástrica vai levar automaticamente ao bruxismo noturno, tá? Então, é, qualquer alimento, né, que vá levar a essa irritação gástrica e desenvolver um refluxo, ele pode estar, uma das situações de bruxismo secundário mais comuns que existem, que é o bruxismo secundário aos problemas gástricos, né? Então, realmente, você tocou no assunto que eu não nem me liguei, mas é verdade, com certeza, o uso alimentos com cafeína. Aí, quando a gente fala de alimentos de cafeína, não só na questão da irritação, mas também na hiperatividade também do sistema nervoso central, né? Porque eles aumentam, potencializam essa hiperatividade, o álcool, a cafeína, e acabam alterando também os distúrbios, criando distúrbios do sono importantes, que vão levar a um segundo bruxismo secundário, que é um bruxismo secundário ao uso de hiperativadores cerebrais, né? E aí, quando a gente fala, a gente também está falando aí de energéticos e outros alimentos desse tipo, entendeu? Que podem também estar levando. Porque o mecanismo é o seguinte, você tem um pH da saliva, né? Você tem um Sim. pH próprio da saliva. Então, quando você passa a ficar mais ácido devido ao refluxo, né, a musculatura ela encara isso como uma agressão, né? Aí começa a fazer a contração exagerada para conseguir botar a saliva com pH novamente regularizado, entendeu? Você vê que como é que funciona o mecanismo, né? Ficou mais ácido, Sim. aí, você começa a contrair para estimular mais saliva para acertar o pH da saliva, entendeu? E aí vai levando essas contrações durante o sono. E é muito comum, é muito comum. Estou vendo aí uma pessoa falando sobre bruxismo em criança, é É a muito comum. Francis, minha É muito amigona. comum. Isso, o bruxismo em criança é extremamente comum. Muito mais comum do que em adultos, né? 35% das crianças desenvolvem o bruxismo noturno, né? E adulto, a torno de 5% desenvolve o noturno, né? E Já o sabe adulto, por que o das crianças é mais comum? olha, eu não sei a explicação certa disso, tá? Ah, tem algumas questões de troca de dentição, enfim, mas tá mais envolvido aí em qualidade de sono. E aí a gente tem que ver problemas respiratórios, né? Está muito envolvido com problema alérgico, a criança não conseguir dormir direito, e aí um problema respiratório associado a um distúrbio do sono. Hoje a gente está tendo um problema muito sério, está aumentando muitas crianças com bruxismo, porque além desses problemas respiratórios, que já é comum, né, em todas as épocas, né, nós fomos crianças alérgicas, e isso é natural, né? Mas hoje as crianças estão sendo hiper exigidas, né? Com atividades, né? Faz natação, faz inglês, vai para a escola Estão integral, estressadas. está estressada. E aí isso tudo a criança não consegue. Aí vai, pega o celular, fica varando a noite com o celular na mão, entendeu? Vendo o celular lá e mexendo em joguinho, enfim. E aí vai dormir 1 hora da manhã. Aí a mãe fica querendo, tá preocupada porque a criança está com bruxismo. Pô, é tudo o estilo de vida da criança, entendeu? Os hábitos são todos inadequados, né? Os hábitos completamente inadequados, né? E os pais não vendo essa situação e deixando o barco correr,
e a tendência é cada vez termos mais crianças com quadros de bruxismo, já levando a problemas até mesmo na dentição e articulares também, porque começa cedinho, né? Então isso é uma outra particularidade, 5% dos adultos têm, mais de 35% das crianças têm, né? Então é muito comum em crianças. Perfeito. Você falou, a minha próxima pergunta era por que as disfunções da TM estão tão comuns atualmente? E você já falou da quarentena, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É da vida moderna mesmo? É uma das patologias da vida moderna? Não, eu acho que é a campeã, né? É a campeã. Nós temos hoje 33% da população com DTM. É uma média bem grande, 33%. Nossa, E tem crescido cada vez mais. E agora na pandemia, então, a gente está estimando que vai crescer ainda mais, porque as pessoas tiveram uma mudança de estilo de vida drástica, né? Tiveram que abandonar muitos empregos, e fator econômico, muitos casais se atividade separaram, física, sim, atividade estresse em física, casa. estresse em casa, problemas familiares, enfim. Parece o filme A Pandemia, né? Foi brabo, Sim, né? Realmente foi brabo. E aí a gente aumentou muito, já se tem pesquisas agora de 2, 3 meses para cá, mostrando o aumento da incidência da DTM durante a pandemia. Não, já estão você pesquisando sobre isso. observou isso no seu trabalho? Com certeza, com certeza. Engraçado que no olho da pandemia, do furacão da pandemia, né, que foi lá, papo de maio, né, foi quando o consultório estava mais cheio, entendeu? Quando logo que liberou, que flexibilizou para os consultórios de fisioterapia abrirem, eu voltei a atender, né? E foi uma época que estava tendo muito paciente, tipo maio, junho, até julho. Agosto agora que caiu um pouco. Agosto e setembro. Mas maio, julho. E o meu consultório é só disfunção tapandibular ou pós-operatório de cabeça e pescoço, né? Eu não mexo com mais nada. Então lá é bem um termômetro para a gente ver isso, né? Os Com pacientes agora certeza. na pandemia indo lá procurar, cheios de dores de cabeça, dores na face, travamentos articulares importantes, enfim. Foi realmente uma surpresa. Né? Foi uma surpresa essa pandemia. E assim, o Para pessoal que todo está. mundo. E a pandemia não vai acabar, né? Já foi, Sim, já foi avisado que não deu boa a vacina, né? A vacina sim, não correspondeu à expectativa e com exato. certeza a gente vai ter aí mais um tempinho sem vacina e o pessoal estressado. E aí Se adaptando a essas eu falo mudanças. muito, né? Eu falo muito porque é um novo normal, né? O pessoal fala, um novo normal. Vai ter muitos e muitos casos e vai ter que ter fisioterapeuta preparado para atender essa galera, né? Tá aí a proposta dos meus cursos. Quando eu falo, pô, galera, olha, se especializa porque a demanda só tende a crescer. Já estava crescendo naturalmente, não precisava nem de pandemia, né? A pandemia só veio acelerar o processo, entendeu? Perfeito. Queria te perguntar por que que algumas pessoas que têm disfunções da TM têm dor Ah, de cabeça e dor cervical e outras não. Por que que isso acontece? Eu é, também queria que você relacionasse a cervical com a DTM. dor de cabeça, na verdade, várias dores de cabeça. Travou, Marcela. Travou para vocês? Voltou. Voltando? Voltando. Voltou. Então, estava falando que existem quatro dores de cabeça relacionadas que aparecem em conjunto com as disfunções mandibulares, né? Existe a chamada disfunção, a cefaleia secundária DTM.
que essa aí é basicamente a contração da musculatura mastigatória, principalmente da musculatura de temporal, levando a uma tensão e dor na musculatura de temporal. É aquela dor que o paciente fica sentindo, e isso é a típica dor de cabeça da DTM, secundária à DTM. Então, muito comum daquele paciente que tem bruxismo, por exemplo, em vigília, ele começa a contrair excessivamente a musculatura mastigatória, leva a fadiga da musculatura mastigatória, isso a gente já considera como uma DTM, né? E aí a dor se concentra nessa região de temporal com alta sensibilidade ao toque no temporal. Então, isso é a cefaleia secundária à DTM. Mas a gente tem também a cefaleia cervicogênica, né? Existe uma relação muito forte da cervical com a DTM, né? Principalmente no fator da mobilidade da cervical alta, né? Então, já foi visto que pacientes com DTM crônica muscular, eles desenvolvem perda da mobilidade de C1, de C0, C0, C1 e C2, né, da cervical alta. Tem uma perda de mobilidade importante. Perda de mobilidade importante é essa, que vai justamente irritar aqueles nervos do plexo cervical, levando então aquelas dores de cabeça, que são dores de cabeça unilaterais, né, que vão se alojar no fundo do olho, que é a típica cefaleia cervicogênica. Então, muito paciente com DTM, ele tem cefaleia cervicogênica associada, né? Terceira cefaleia que a gente encontra, a cefaleia tensional, né? Que está muito relacionada também a fatos emocionais, alterações de estresse, alterações do pensamento, né? Ou sobrecargas posturais, né? Então, o paciente geralmente ele passa a sentir dores na cervical, tensões na cervical, na musculatura de cintura escapular, e essas tensões vão progredindo e indo para a cabeça, e o paciente tem uma sensação de aperto na cabeça toda, entendeu? Então, além de estar associado a tensões e dores na cervical e na cintura escapular, o paciente ainda sente essa sensação de aperto do crânio, que é a chamada cefaleia tensional. E aí você faz a relação, né? Muito paciente com DTM tem problemas emocionais, e então essa cefaleia está muito associada à DTM, já que também está relacionada a fatores emocionais e de má postura. E a quarta cefaleia, que essa não é uma cefaleia que seja relacionada à DTM, vamos dizer, mas ela tem uma associação de comorbidade, que é a enxaqueca, né? A enxaqueca ela não é uma dor de cabeça simples, ela é uma dor de cabeça que ela vem associada a outros sintomas, né? Como, por exemplo, enjoo, tonteira, problemas visuais, oftálmicos, né? Ela vem com outras características clínicas, outros sintomas associados. E a enxaqueca é uma cefaleia primária. A gente não tem uma explicação até hoje, uma explicação por quê. Tem alguns pensamentos em relação pode ser por causa do estresse, pode ser por causa de alimentação, pode ser por causa de... Enfim, mas ninguém sabe ao certo por que se provoca a enxaqueca, né? Mas a enxaqueca é uma comorbidade da DTM, e a DTM é uma comorbidade da enxaqueca, tem uma relação muito forte, já foi visto isso em pesquisas. Muitos pacientes com enxaqueca têm DTM, muitos têm DTM têm enxaqueca, né? Então, elas passam a ter relações comórbidas, tá? Então, tem a dor de cabeça que está associada. E ela tem... Eu até fiz um videozinho no outro dia, que o pessoal quiser entrar no meu IGTV, tem lá esse vídeo. Eu até estava falando... Fala o IGTV para o pessoal, Marcelo. No meu Instagram mesmo. No meu Instagram, ele entra lá... no meu Instagram já acessa lá o IGTV lá. Tem lá os videozinhos. E aí eu fiz um vídeo falando justamente isso. E o paciente DTM ele pode ter tudo isso associado. Ele pode ter a cervicogênica, a enxaqueca, a tensional, a cefaleia secundária DTM. Enfim, ele pode ter tudo misturado no mesmo caldeirão, entendeu? Que aí um dia ele está com uma coisa, outro dia ele está com outra, outro dia ele está com outra, e você fica ali perdendo tempo ali de querer entender, quando que não se tem tanto entendimento, né? Não se tem um caminho certo, reto, entendeu? Perfeito. Acho que eu falei até demais da cefaleia. Não, foi você fazer excelente. pergunta ou estender, né?
Não, tá maravilhoso. Então, existem vários tipos de dor, né? A dor nociceptiva, dor nociplástica, dentre elas a gente tem a sensibilização central. As Aham. disfunções da TM estão classificadas como sensibilização central? Sim, sim. A maioria das DTMs, não estou falando só da crônica, tá? Porque a sensibilização central ela não está somente relacionada à dor crônica. Você pode ter uma dor ainda na fase aguda e esse paciente apresentar uma exacerbação de sintomas de dor dolorosos, que a gente já pode considerar através de alguns testes, de alguns exames clínicos, que esse paciente tem sensibilização central. Mas já se foi classificado que a DTM é uma síndrome de sensibilização central, né? Tanto que uma curiosidade é que a DTM está associada a muitos outros quadros clínicos sistêmicos, né? Que também hoje a gente está vendo que tem uma relação muito forte com a sensibilização central. Por exemplo, a fibromialgia, né? Ah, é, e também está associada a muitas outras comorbidades. Isso vem mostrando esse aspecto central, entendeu? Da DTM. Por exemplo, a síndrome do colo irritável, né? Está extremamente associado à disfunção temporomandibular. Olha que interessante. Uma das dores mais comuns que a gente encontra num paciente com DTM, que é uma comorbidade, é a dor pélvica, né? É uma outra viagem, né? Dor pélvica relacionada à disfunção temporomandibular. E a gente já sabe, se já é clássico, da cervicalgia, da cervicalgia e da lombalgia, como comorbidades também da DTM. Tá? Então, assim, essas comorbidades nos mostram esse aspecto central da DTM, né? E apesar de a gente falar, não é todo paciente que, logicamente, vai apresentar uma sensibilização, paciente DTM vai apresentar uma sensibilização central. Mas uma grande parte dos pacientes, principalmente aqueles crônicos musculares, eles apresentam sintomatologias exacerbadas de dor, né, com alterações de sensibilidade importante ali, muitas vezes, que não são dores neuropáticas e não são dores nociceptivas, e sim tem total característica de dores de sensibilização central. Então, hoje, as pesquisas consideram, sim, a DTM como uma síndrome de sensibilização central, né? Agora, nós temos também, logicamente, a dor nociceptiva nos quadros agudos, nos quadros mecânicos, nos quadros de trauma, né? A gente vai ter que saber, então, diferenciar. Nós temos também, não é necessariamente a DTM, né? Mas são dores orofaciais que vêm de dores neuropáticas, né? Uma típica, uma clássica é a nevralgia do trigêmeo, né? Que a nevralgia do trigêmeo não é DTM, é uma dor orofacial, né? Mas ela é uma dor neuropática que, pela exacerbação da dor, esse paciente acaba tendo influências na musculatura e até na própria articulação, que podem sim associar e virar uma disfunção temporomandibular, né? Então, as dores neuropáticas estão muito relacionadas às dores orofaciais. Então, é um Perfeito. universo. Só isso aí já dava uma live, né? Porque eu já ia te falar, fala mais sobre isso, mas eu tenho outras perguntas. É um universo que eu vou falar para você. A DTM é um universo que você tem que ter, para você ficar bom mesmo, você tem que ter uma especialização, entendeu? Sim. Eu montei uma turma de especialização em 2013, formei 13, 2010, desculpe, eu formei 13 alunos, né? E depois não tiveram outras turmas, não formavam-se novas turmas. Eu então desisti desse evento há 10 anos atrás, né? Quando que hoje, em 2020, 10 anos depois, eu lancei uma turma no dia 22 de julho, preste bem atenção, eu montei um projeto, já lá com o pessoal da Physio Studio, né? Que você, inclusive, é nossa professora de cervical. Eu montei um projeto no dia 22, é inédito isso, hein? Isso aí é inédito, hein? Grava isso. No dia 22 de julho, eu botei no Instagram, né? No dia 27, eu tinha uma turma formada com 22 alunos pagos. Mas Nossa, em 5 dias. Em 5 dias eu fechei uma turma. Inclusive, eu fiz Aquiles, está aí. Ó. O Aquiles é um dos nossos professores também. Nós formamos uma turma em 5 dias, inédito, nunca vi isso na face da docência. nem E eu. como a procura estava muito grande, eu resolvi abrir uma segunda turma
e em 15 dias eu fechei mais 25 alunos. Então, eu estou com quase 50 Nossa, alunos matriculados em 2 turmas de pós-graduação que vão começar ano que vem. Aliás, uma vai começar esse ano, em novembro, online, e a outra vai começar em novembro, em março. Então, eu quero te mostrar, eu quis mostrar isso, que o universo da DTM é tão complexo, né? E é envolvido em tantas outras situações que seria interessante o aluno fazer primeiro um curso de aperfeiçoamento ou de aprimoramento, ou até de extensão, para que ele comece a atender os principais casos e ele vai pegando esse gosto, esse tesão pela DTM, e então ele entra num curso de especialização. Esse acho que é o propósito perfeito, para a complexidade dessa patologia, entendeu? perfeito. Meu amigo, a gente tem 10 minutos, aí eu queria que a gente falasse um pouco de tratamento, tá? A Tá bom. meditação e a mudança de rotina podem gerar melhoras nos sintomas? Total, total. Inúmeras pesquisas sobre dor crônica, né? E aí envolvendo a DTM como uma dor crônica muito típica, né? Muitos são tratados, sim, com hipnose e meditação, tá? Hipnose e meditação, não só a meditação. E uma técnica de meditação muito utilizada e que também já tem inúmeras pesquisas que comprovam a sua eficácia é o Mindfulness, né? Então, é uma técnica de meditação diferenciada, mas que a gente recomenda muito para os nossos clientes. Inclusive, tem aplicativos que o próprio paciente pode fazer em casa, quando ele tem essa disciplina, mas mudança de estilo de vida e técnicas que façam essa diminuição dessa hiperatividade de pensamentos, né, e traga você para o teu eu. Essas técnicas, com certeza, são super, super bem-vindas em se falando de não só da disfunção temporomandibular, mas de dores crônicas. Tanto que eu lancei em 2019 o meu segundo livro, né, que foi o Manual da TM Saudável, onde é um livro para pacientes, né, onde existe um capítulo nesse livro que vem falando sobre automeditação e auto-hipnose. Técnicas bem básicas, lógico, eu não quero fazer o paciente fazer um... Mas ele consegue ali entender e fazer técnicas, entender a respiração, a forma com que ele tem que se portar, a postura e tal, e fazer técnicas para esse automanejo da dor crônica dele. Tá? Então, eu fiz um livro justamente pensando nessas mudanças de hábito, não só nas mudanças de hábito no pensamento, mas também nas mudanças de hábito posturais, emocionais. Falei um pouco sobre PNL, sobre programação neurolinguística, que tu também fez. Tu não fez programação neurolinguística? Sim, fizemos, a gente se encontrou lá. Ah, pois é, pois é. Nós somos practitioners, eu e Vanessa, e eu usei o PNL muito para ter esse manejo melhor com o meu paciente, de dor, principalmente dor orofacial. Né? Então, tem tudo a ver, e é um grande recurso, e recomendo aos fisioterapeutas que aprendam ou recomendem para que façam esse tipo de acompanhamento com outros profissionais, que é o com mindfulness, com meditação, com hipnose, tá? Estão pedindo para você falar sobre o nome dos livros. Os nomes são Terapia Manual nas Disfunções da TM, e o que ele escreveu para os pacientes é o Manual da TM Saudável. Não é isso, Marcelo? É, se o pessoal quiser comprar, tá tendo um combo bem legal dos 2 livros lá no site do Hiperboloide. www.hiperboloide. Eu não sei se eu consigo escrever aqui. Se eu consigo escrever? Eu Não acho que sei, mas é sim. Hiperboloide. É um site Hiperboloide. conhecido. Hiperboloide. Até botei aí, Ok, galera. Ó, escrevi aí, Hiperboloide. www.hiperboloide.com.br. beleza, Lá tem um combozinho que compra os 2 livros. beleza. Queria que você me falasse como os tratamentos que usam terapia manual, por exemplo, quiropraxia, osteopatia, podem ajudar na TM. Como é que você vê isso? Vamos falar, hoje de tudo a gente tem que falar com evidência, né? Não se tem evidências assim que a quiropraxia ou a osteopatia são benéficos para a DTM, porque a DTM é multifatorial. Mas Sim, a gente sabe muito bem que inúmeras técnicas que a gente utiliza, tanto da quiro como da osteo, como principalmente as terapias cranianas, né? E até mesmo as terapias viscerais e as próprias terapias manuais
mecânicas, né, visando agora a mecânica, mobilizando a articulação e liberando os músculos, são extremamente eficazes na nossa vida clínica. Apesar de não terem evidências ainda que mostrem essa eficácia, né, a gente sabe muito bem, quem trabalha com DTM há muito tempo, que a gente saber técnicas de osteopatia e quiropraxia, elas são realmente libertadoras para o paciente, né? Até porque a gente sabe, né, Vanessa, que as técnicas, por exemplo, cranianas e as técnicas viscerais, elas atingem o sistema nervoso autônomo, né? E ela é tudo que muito paciente de DTM crônico precisa, né? Essa atuação sobre o sistema nervoso autônomo. Principalmente quando a gente fala de terapia craniana. A terapia craniana que eu uso, né, é a terapia baseada na terapia crânio-sacral. Ela é um pouco diferente, né, bem mais sutil, bem mais tranquilo, mas que chega a esse mesmo objetivo da terapia craniana clássica, da osteopatia, da quiropraxia. Entendeu? Perfeito, perfeito. Todo paciente com bruxismo precisa usar a placa, Marcelo? Não necessariamente. Não necessariamente. Tem que ser avaliado se há essa necessidade. Porque, como eu falei, o bruxismo não é tratado com a placa. O bruxismo, na verdade, a gente usa a placa para proteger os dentes. Porque senão o paciente acaba tendo problemas dentários importantes, né? Agora, a placa ameniza temporariamente também os sintomas. Se esse paciente tem uma tensão muito excessiva da musculatura, a placa é importante ser usada, tá? Só que ela tem um efeito a curto prazo. E ela não está tratando, novamente, ela não trata o bruxismo. A gente tem que entender o porquê do bruxismo. E tem vezes que a gente não tem esse porquê, que é o bruxismo primário. Não se sabe o porquê que desenvolveu. Tá? Então, existe uma insistência da odontologia muito grande em vender esse pensamento de que a placa é tratamento. A placa não é tratamento, né? E algumas pesquisas mostram, que é interessante também, que na verdade a placa ela tem um efeito de melhora dos sintomas, até porque por questões psicológicas do paciente. Ele acredita que está sendo tratado com alguma coisa externa, alguma coisa material, entendeu? Então não é aquilo que se pensava, que a placa vai relaxar a musculatura porque vai estirar a musculatura de masséter, vai aumentar a dimensão vertical do côndilo. Enfim, hoje está se comprovando que existe mais um efeito de dependência emocional, né? De até mesmo alguns, não é que seja placebo, veja bem, para não falar besteira, mas já foi visto que tem essa relação psicológica do uso da placa. Como também relação psicológica, até mesmo às vezes a terapia manual também, né? A gente sabe disso, né? Então, na verdade, o que a gente vê que tem melhor resultado são as coisas que vão estimular o parasimpático, não é isso? Sim. Que vão estimular o sistema parasimpático. Então, meditação, trabalhar em cima da respiração, a gente lembrar que na nossa mente passam 60, 70 mil pacientes por dia, pensamentos por dia que não servem para muita coisa e que eles se repetem no dia seguinte. Então, quando a gente medita, a gente diminui um pouco essa quantidade de pensamentos na nossa mente. Então, são coisas que estimulam o parasimpático, não é isso? Exatamente, exatamente. A meditação vai entrar nesse mérito do sistema nervoso autônomo, entrando no parasimpático, que é o que a gente realmente busca com essas técnicas, né? Agora, a terapia manual clássica, ela é muito bem-vinda, tá? Ela é muito citada em várias pesquisas. Sim, tem várias coisas que podem ajudar, com certeza. Que comprova a eficácia. Mas uma coisa que chama atenção, para pegar o gancho do que você falou, é que a terapia manual isolada, ela tem efeitos a curtíssimo prazo. Ela só vai ter efeito na DTM quando a gente usa terapia manual associado a técnicas de autotratamento, aí entra na meditação de novo, tá? E a cinesioterapia. Então, é automanejo com educação do paciente, quer dizer, mudar hábitos do paciente, educar ele, Perfeito. tá? Associado à terapia manual. Senão, a terapia manual é um nada no meio do oceano, entendeu? É um nada. Então, tem muita gente que quer vender também, quer tratar, eu trato com terapia manual. É um grande equívoco se você não associa a terapia manual a outros tipos de aplicação, né? E tem outros que querem tratar só com laser. Como? Não dá. Não que eu não gosto de laser, pelo contrário, eu sou um grande fã do laser, mas associado a todas as outras técnicas, né? A combinação, na verdade, o tratamento de TM é um combo, não tem um tratamento isolado, só com terapia manual, só com laser. Laser e terapia manual, tem que fazer o combo.
terapia manual, cinesioterapia, educação do paciente e automanejo. Entendeu? Perfeito. É um tratamento combinado, né? Combinado. É um Muito combo. bom. Queria que você desse o Papi que já falou aqui que tem DTM, já várias pessoas aqui já colocaram Que que bom. tem DTM. Eu queria que, além do que a gente já falou, né, eu queria que você dissesse aqui 3 recomendações que você sempre passa para os seus pacientes. Eu queria que você falasse aí para gente. Por exemplo, não mascar chiclete, né? Você chegou a falar isso numa palestra que eu assisti sua. Então, são recomendações básicas, mas que você vê lá a pessoa É, mascando no, chiclete. a gente fala de recomendação, tem eu falei, eu fiz um livro só de recomendações, né? De auto. Mas assim, Mas fala 3 pra gente. três, olha, eu atacaria primeiro na parte emocional, tá? Eu não atacaria, eu não começaria no pensamento em relação ao chiclete. Chiclete, os Não, hábitos eu só dei um parafuncionais. exemplo, Não, só eu dei um sei, eu tô exemplo. brincando. Mas assim, os hábitos parafuncionais, que são chiclete, bruxismo e tal, parará, acho que vem em segundo plano, né? O primeiro o que a gente mais vê é mudar pensamentos, mudar hábitos, que é o que é mais difícil, né, cara? A gente não consegue ficar em paz o tempo todo. Eu acho que o mais complicado é ficar em paz, né? Teu coração em paz, tua cabeça em paz. Esse que eu acho que é o maior drama. E, e depois sim entrar nessa questão mecânica, né, do cuidado com hábitos parafuncionais, principalmente o bruxismo e vigília, que também está relacionado ao emocional novamente, porque o bruxismo e vigília é essa questão de você estar apertando, e é um dos grandes causadores de disfunção. E depois realmente pensar em mudanças de hábitos da tua vida, como, por exemplo, uma melhor qualidade do sono, atividades físicas. Então, assim, os problemas da DTM, que a gente fica pensando que mecânico, mas os problemas eles vêm do emocional para o mecânico, na maioria das vezes, entendeu? Não do mecânico para o emocional. Então, a gente tem que pensar muito se pensando em 3, vamos pensar nessas situações, entendeu? Diminuição, melhora do estado emocional, melhora da qualidade de vida e melhora da alimentação, né, como último contexto, entendeu? Muito bom, muito bom. Então, a gente está encerrando aqui, é uma pena, porque a Mara tem muita coisa aí para a gente falar, tem muitas perguntas aí sem responder. Pessoal, vai lá no Instagram do Marcelo, tenho certeza que ele vai responder. Sim, Aproveitem e sim. sigam lá o Marcelo no Instagram. Segue lá, segue lá. Tem muita coisa bacana que eu posto lá, quase toda semana, entendeu? Perfeito. Então, Marcelo, eu quero muito te agradecer por essa live, um conteúdo assim fantástico. Você, nossa, sabe muito. Eu te Obrigado. falei que me encanta quando você começa a falar sobre esse assunto, te admiro demais. Muito Obrigado, obrigada. filho. Obrigado. Eu quero agradecer também, vou dar meus recados finais aqui, vou deixar você dar o seu. Então, eu quero agradecer a todos os professores que estão aqui assistindo, os alunos que sempre me acompanham, meus amigos, familiares, tem um monte de quinúcio, um monte de coelho aí, vocês me honram muito estarem aqui. Para quem está aqui a primeira vez, pessoal, nossas lives são sempre às quartas-feiras, às 18 horas, com um convidado super especial como o Marcelo. Na semana que vem, eu vou conversar com um fisioterapeuta, especialista em osteopatia, que foi meu supervisor de estágio de osteopatia, Tiago Esteves, e a gente vai conversar sobre manipulação como recurso terapêutico. E vou dizer uma coisa, pessoal, ele é um excelente manipulador e ele entende muito sobre o assunto, então também me honra muito poder conversar com ele aqui na semana que vem. Então, Marcelo, me dá o seu recado final, te agradeço demais aí por estarmos juntos. Pô, tá ótimo, tá ótimo. Eu que tenho que agradecer aí pelo convite, né? É sempre uma honra estar participando de uma live com você, né? Que nos formamos juntos, fomos da Marinha juntos e agora estamos juntos aí na vida profissional, lutando aí, querendo mudar Verdade. essa fisioterapia. Obrigado aí. Obrigado a todos aí Eu que agradeço. também pela live aí.